bate-papo instigante. Vamos lá, vamos lá. Mas que droga é essa de misticismo? Mas que coisa pegajosa que surgiu ao redor do misticismo, né? Que desrespeito com o místico. Quer você goste ou não, quer você queira ou não, todos nós temos algo de místico dentro de nós. Todos nós temos acesso a experiências místicas. E todos nós temos um misticismo natural, que é um exercício da experiência mística. É uma possibilidade de todo ser humano. Muitos não exercitam, muitos desconhecem, muitos negam, muitos não querem. E desde que a ciência praticamente se desvinculou da religião, o misticismo se tornou uma ofensa. Chamar alguém de místico é ofensa, chamar uma prática, chamar uma atitude, uma maneira de ser de misticismo é ofensa. Uma experiência, um pensamento, uma ideia é ofender alguém. Há um viés negativo, um viés muito ruim no termo, na experiência, e isso faz com que as pessoas tenham uma visão equivocada dessa questão. Há muito material na internet. E muito desse material as pessoas se apegam a essa visão ruim, essa visão negativa do misticismo, e se embasam por isso. Se perdem na verdade. Alguns poucos conseguem ser coerentes. Muito poucos conseguem ser coerentes. O misticismo tem um detalhe interessante, o ismo. Tem um material que eu estou lendo que, quando eu colocar esse vídeo lá no blog, eu vou colocar o PDF disponível. O misticismo ismo é um sufixo, né, que criam palavras. Buda, budismo, álcool, alcoolismo, místico, misticismo e assim por diante. Centenas. Todo um detalhe importante nisso. Mas há em todo ser humano, quer ele goste ou não, quer ele negue, aceite ou não, um sentimento, uma busca, uma ideia, uma necessidade de contato com o divino, de contato com o Criador, de contato com Deus, uma volta para casa, uma volta para o lar. E essa necessidade é a experiência mística. Não é uma experiência do dia a dia, não é uma experiência ocasional, também não é uma experiência muito endeusada, né, muito cheia de detalhes, muito especial, que só poucos momentos e poucos seres são capazes. Não, é algo natural do ser humano. Eu acho que se perdeu isso. Se perdeu. Né? Quando a ciência criou o problema com a religião, quando a ciência criou o problema com o misticismo, a gente perdeu isso. Porque o misticismo não pode ser comprovado. A experiência mística não pode ser comprovada. Ela é vivenciada internamente, é subjetiva, é particular. Nós podemos pegar diversas pessoas com experiências místicas, nós vamos ter elementos que vão corroborar a experiência, porque são elementos que se repetem. Mas a ciência evita entrar por esse caminho porque não é algo palpável, medível, que pode ser medível, não ficou bom, né? Medível, a palavra não existe, eu acho que acabou de criar. Não é passível de medição, os instrumentos não detectam e assim por diante, blá, blá, blá da ciência, né? Blá, blá, blá dos cientistas, blá, blá, blá dos materialistas, isso incomoda, cansa. Mas a experiência mística de contato com o divino, qualquer pessoa pode ter em qualquer lugar. Desde aquela pessoa extremamente civilizada, desde aquela pessoa extremamente tecnológica, até aquela pessoa que vive no meio do mato, lá no meio do sertão, no meio do deserto, com uma vidinha básica, todos nós temos acesso. Ela não pode ser segmentada. A experiência mística não está ligada a uma religião, a uma crença, ela é humana. Embora certas religiões trouxeram isso,
puxaram para elas, né, e disseram: só a nossa religião permite isso, só a nossa religião possibilita isso, e só com os nossos sacerdotes, os nossos místicos, os nossos padres, os nossos bispos, os nossos anciões, você pode ter isso. Mentira. Equívoco, manipulação. Natural do ser humano também, né? Natural. Algo tão especial não poderia ficar disponível aí para todo mundo, né, à vontade. Não, né? Tem que estar ali, né, preso em algum dogma, alguma ideia. Então, a experiência mística, ela é acessível a todos, em qualquer momento. Mas ela não é uma experiência comum. Não é algo que você tenha a qualquer momento. Você tem que ter uma preparação, você tem que ter uma dedicação, você tem que ter uma disciplina. E ela é uma experiência transformadora. É uma experiência que modifica a sua vida, que modifica a sua visão de vida. O despertar está ligado com isso. Processos iniciáticos estão ligados com isso, com esse momento. Não é algo garantido. Você pode fazer, pode ter a experiência, pode vivenciar, não pode não ter a experiência mística em si. Você pode se aproximar dela, você pode tangenciá-la, você pode entrar em conflito com ela. O medo pode ser tão grande que vai limitar e você não consegue. Descrever a experiência mística é muito difícil. É algo que está além da nossa mente. E aí quando você vai para essa experiência, para esse contato tão difícil de definir, você volta, palavras não encaixam, ideias, conceitos não encaixam. A gente tenta. Nós tivemos pessoas místicas ao longo da história. Nós tivemos grandes místicos, pessoas que tinham esse contato com a divindade. Talvez você chame eles de guru, talvez você chame ele de yogi, de rishi. Talvez você chame ele de sacerdote, de xamã. Como você preferir, nós tivemos. Continuamos tendo, porque é natural do ser humano. O que nós temos atualmente, 2022 e um pouco antes, bem antes até na verdade, é uma visão incorreta. Uma visão incorreta do que é a experiência mística e do que é o misticismo. E isso é ruim. Isso é ruim porque você não cresce, você se limita, você se aparta, você se aliena da coisa. Quantas pessoas chamadas de místicas hoje vão dizer: não, eu sou místico, não, meu papo, a minha vida aqui não é mística. Não. Eu tenho restrições porque as pessoas trazem essa visão negativa. É um pouco semelhante a tantos outros assuntos que eu trouxe aqui, né, no canal, né, a questão de Deus. Então, é conturbado, mas é necessário também. É necessário que a gente converse sobre isso, que a gente se observe. A minha visão mudou radicalmente. Depois de estudar, depois de pesquisar, depois de ponderar, né, sobre o assunto. Se você for buscar alguma informação, você vai perceber que o místico está muito ligado aos gregos. Alguns cultos, algumas vivências, algumas possibilidades gregas. E a partir dali se fala muito disso, e depois com as religiões se fala muito disso. Mas a experiência mística anterior, gregos e romanos, é desde o momento em que o ser humano se diferenciou da natureza e adquiriu consciência. A partir dali, tivemos experiências místicas. A partir dali nasceu um misticismo, uma prática, uma vivência dessas experiências. Mas se situa, né? E o próprio termo são palavras gregas que deram origem. Então a gente tem essa questão. Mas não se pode pensar que foram eles que inventaram, que foi a partir deles que nasceu. Não, muito antes já existiam. Talvez não houvesse um nome para isso, né, para designar. E a questão do misticismo depois, né, com toda essa sua beligerância e essas coisas,
Nós temos também uma confusão muito grande entre místico e mítico. Né? A mística da camiseta, a mística do time, a mística da pessoa. Não. É a mítica, o mito. Né? A camiseta tem um mito, tem uma lenda, tem uma tradição a respeito. Tem uma crença muito forte, né, sobre aquela camiseta. Por exemplo, a camiseta número 10 que o Pelé usava na seleção brasileira. É uma camiseta mítica, de mito, porque Pelé se tornou um mito. Mas não é místico. Até nisso a gente encontra erro. Até nisso está cheio, a internet está cheia disso. Livros, textos sobre isso, equivocadamente. Nós temos lugares místicos, temos lugares onde um conjunto de energias, um conjunto agradável e extremamente especial de condições facilitam a experiência mística, a experiência de contato com a divindade. Encontramos. E quando a gente diz que uma pessoa é um místico, a gente está dizendo que essa pessoa tem uma facilidade maior nesse contato, tem uma disciplina maior, tem uma dedicação maior. Antigamente você ia para um convento, você ia para um mosteiro, que estavam em lugares especiais, lugares místicos também, então você conseguia esse contato com muito mais facilidade. A partir do momento que a ciência criou polêmica com a religião, com a espiritualidade, isso tudo se quebrou para a sociedade moderna. Para a sociedade que nós temos hoje, para a cultura que nós temos hoje, é conflituoso. As pessoas têm dificuldade. Surge uma negação do divino em cada um de nós. E isso é muito ruim. Para todos. Para todos. Né? Para o ser humano, para a raça humana. Porque você nega uma coisa natural. E aí nós temos muitos males derivados disso, né? Essa busca por prazeres, esse foco excessivo no mundo material, essas coisas todas que a gente vê por aí. Grandes problemas. Né? A dissociação europeia, mencionada pelo Ken Wilber, é um pouco disso. Né? A gente perde esse contato com algo mais transcendental. A gente fica preso no mundo do dia a dia. Retomar isso é importante. E retomar esse aspecto místico, essa experiência mística, passa pela compreensão correta. Se você não compreender corretamente, você vai continuar negando. Você vai continuar com preconceito. Eu me sentia desconfortável com isso. Eu preferia ser racional do que ser místico. Eu continuo sendo mais racional do que místico, porque a experiência mística ela é rarefeita, ela é rara, ela é ocasional, ela não pode acontecer toda hora. Porque ela perde um pouco do seu encanto, perde um pouco do seu significado. Quando ela acontece toda hora, você simplesmente se desconecta disso aqui. Você abandona tudo que tem ao seu redor e você vai para um outro lugar. Samadhi é uma experiência mística, é uma experiência de contato com a divindade, com o Criador, com a fonte, com Deus, como você quiser chamar, com o universo, como tal. E nós temos centenas de formas de obter isso. A meditação é uma delas. Você pode usar as substâncias psicoativas, os enteógenos, uma ayahuasca pode possibilitar isso. Não significa que vá possibilitar isso. LSD pode promover isso. Não significa que vá. Psilocibina também é uma outra substância dessas. Os cogumelos podem fazer isso. Mas esta busca pela experiência mística, ela também tem um viés negativo. Também tem uma série de problemas, né? Uma série de problemas. Interpretações equivocadas. Eu, por exemplo, também tinha uma visão equivocada sobre LSD. Preciso fazer um vídeo sobre isso, meia culpa, né? Pedindo desculpas ao LSD. Porque a minha visão é uma visão equivocada, que é uma visão que foi disseminada, vendida, empurrada goela abaixo das pessoas.
poucas pessoas conhecem a história do LSD e o impacto dele. É uma substância que permite esse contato. E aí alguns dizem, naquela ilusão da separação, que se eu pegar uma substância externa para ter a experiência mística, eu estou equivocado. Eu estou sendo industrializado. Mera ilusão, engano, ignorância. Não há o externo e o interno. Como que você quer um contato com o divino que está externo a você, que é algo muito maior do que você? Então você já está separado. Então o divino também é externo, não merece. Né? São contradições, né? São ilusões que a gente vai criando e que servem apenas para nos separar ainda mais dessa experiência mística, desse contato com o divino. Todas as formas de contato com o divino são válidas. Negar qualquer uma delas é estabelecer limites, é estabelecer uma separação. Agora, nem todas as formas de contato com o divino servem para você. Para alguns não servem. Tem pessoas que não podem tomar ayahuasca. Não podem. É uma questão física. Questão emocional, psicológica. Não podem. Então esse não é um caminho. Mas não significa que seja um caminho errado. Significa que algumas pessoas não podem. Tem pessoas que não se adaptam com meditação. Elas estão privadas da experiência com o divino? Claro que não. O caminho da meditação não serve. Preciso buscar outros caminhos. E por último, eu creio que essa questão da experiência mística, esse misticismo, esse viver isso, é uma necessidade humana, mas é uma necessidade humana que varia muito, de pessoa para pessoa, de momento para momento. E pelo poder transformador que isso tem, isso representa uma ameaça. Para a ciência isso é uma ameaça porque lida com coisas que os cientistas não conseguem quantificar. Lida com coisas que não são facilmente explicáveis. Não são facilmente reproduzíveis. E isso assusta. E esse medo a humanidade tem de sobra, né? A gente percebe ao longo da história que por conta desse medo atrocidades foram cometidas. Então a gente tem que lidar com muita calma, com muita paciência com essas questões. Fechando, finalizando finalmente esse tema tão interessante, né? Recomendo muito caldo de galinha. Muito caldo de galinha. Por favor, tome muito caldo de galinha e tenha muito bom senso. Porque nenhum dos dois faz mal. Porque se você for para a internet, se você for para os livros, se você for ler, pesquisar e conversar, você vai encontrar muita coisa ruim. Muita visão equivocada. Muito preconceito. Muita ideia que não deveria ser manifestada. Mas, a partir do momento que você vai para essa pesquisa, para essa busca, com caldo de galinha e bom senso, você se arma adequadamente para separar, né? De novo agora, puxa, o joio do trigo. Né? Vamos falar disso. Joio do trigo. Separar o que serve do que não serve. Eu encontrei muita coisa boa nas minhas pesquisas. Mesmo naqueles conteúdos tão ruins, tão mal preparados, tão parciais, alguma coisa de útil eu encontrei. Mas a gente tem que ter bastante bom senso para fazer isso, para não se deixar contaminar, né? Alguns vídeos que eu assisti, eu me forcei a assistir, porque eu sabia que alguma coisa de útil teria. Porque senão eu parava já no começo, porque a pessoa já inicia, já começa a abordagem de uma maneira equivocada. Seja pelo pejorativo, seja pelo preconceito com o misticismo, com o místico, seja pelo endeusamento da coisa. Só seres especiais, só para alguns, só em situações especiais, só isso, só aquilo, com tantos poréns
a gente percebe que a pessoa também está desconectada. E você pode buscar nas suas experiências místicas. Você pode buscar. Seja através da meditação, seja através de uma vivência com a ayahuasca, seja através da respiração, né, técnica de respiração. Mas é preciso saber que é uma jornada, é uma caminhada exigente, transformadora, necessária, mas é uma jornada. Então não acontece. Não acontece assim. Não é fast food. Não é. Você vai lá, come, depois que vai no banheiro, porque já não tem nada, não tem conteúdo ali dentro, não tem nada de útil. O organismo bota fora, né? Solta, né? Essas experiências não são assim. Não são tão difíceis e tão raras e tão impossíveis. Não. Mas há uma exigência de uma jornada para que você chegue até elas. Uma jornada que vale a pena. Experiências que valem a pena. Ínfimas ou grandiosas, valem a pena. Cada momento. Nos aproximam mais de nós mesmos, nos trazem autoconhecimento, nos aproximamos mais do Criador, da fonte, de Deus, como você preferir chamar. Necessárias. Então, precisamos ressignificar mística, místico, misticismo. Importante. Gratidão a todos.